Bom dia, amigos da Sala 57. Que alegria poder estar conversando com você nesta manhã de domingo. Como a palavra de Deus é rica, como a palavra de Deus ela pode sempre nos ensinar e falar ao nosso coração nas mais diversas áreas possíveis. Querido amigo, querida amiga, se todas as vezes você e eu formos às Escrituras com o desejo de aprender, com o desejo de sermos edificados pela palavra, eu tenho absoluta certeza que nós nunca sairemos da presença dela sem uma edificação, sem uma exortação, sem uma orientação. Afinal de contas, essa é a única palavra viva, a palavra do nosso Deus. No capítulo de hoje, o capítulo 18 do livro de 1 Samuel, nós encontramos algumas coisas interessantes nele. Vemos que ontem, né, quando Davi derrotou Golias, ontem não, né, amados? Mas no texto de ontem, né, quando Davi derrotou Golias, Saul, ele começou a desenvolver ciúmes e raiva, diz Davi. Quando as mulheres compõem aquele cântico, né, que Saul matou milhares, mil e Davi 10.000 e por aí vai, né? Então ele começou a alimentar ali a raiva, porque ele percebeu que Davi seria o próximo rei. Davi era exatamente aquele a quem Samuel havia ungido rei. Ele desconfiou, como ele já sabia que o Espírito do Senhor havia se retirado dele e que o Senhor havia rejeitado ele como rei. Então agora os olhos deles começam a se voltar para quem seria o próximo rei. Nesse intuito aí de descobrir, Saul também começa a desenvolver o desejo, guiado pelo maligno, né, amados, de matar Davi. Coração longe de Deus é um coração que faz coisas horríveis. Não se afaste de Deus. Não se afaste de Deus, porque longe dele, você e eu não vamos melhorar absolutamente nada. Nós só vamos piorar. Um dos grandes enganos que o inimigo tem plantado é fazer com que as pessoas pensem de alguma forma que elas precisam abandonar um vício, mudar um comportamento para se aproximarem de Deus. Queridos, isso não é verdade. Até porque longe de Deus você não vai conseguir vencer. Quem nos dá a vitória é exatamente a unção do Espírito, o poder de Deus sobre nós. Então, não caia nesse erro, tá certo? Agora, eu gostaria de frisar, de focar e exaltar na nossa reflexão de hoje esse versinho que eu coloquei aí em cima. Então, Jonatas fez um pacto com Davi, porque o amava como a sua própria vida. Jonatas era o filho de Saul. Jonatas era um grande guerreiro. Jonatas, por natureza própria, seria o próximo rei de Israel, se o seu pai não tivesse cometido aquelas desobediências para com o Senhor. Amigos, veja a diferença de um coração que é guiado pelo Espírito. Enquanto Saul era o rei e queria matar Davi, Jonatas, que seria o sucessor, ele tinha todas as justificativas para desenvolver um ódio mortal por Davi. Se alguém quisesse matar Davi, esse era Jonatas, porque ele era o herdeiro do trono. No entanto, Jonatas desenvolve com Davi uma amizade tão pura, tão verdadeira, como se ele amasse a sua própria vida. Queridos, algumas pessoas guiadas pelo maligno dizem que esse amor aqui é o amor sexual, como se Davi e Jonatas fossem homossexuais. E na verdade isso é mentira, ok?
Isso é mentira. A palavra amor aqui destinada não é o amor eros. Não é o amor eros. É o amor entre irmãos que eles desenvolveram, tá bom? Só para que fique claro para você. E eu gostaria de dizer a você nesta manhã, como é bom ter amigos verdadeiros. Como é bom ter amigos verdadeiros. Aquelas pessoas que chova ou faça sol, estão ali ao nosso lado. Aquelas pessoas que estão ao nosso lado quando nós acertamos, mas principalmente quando nós erramos. Aquelas pessoas que estão ao nosso lado para falar uma palavra sincera, não somente aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir. Como é bom ter ao nosso lado aqueles que trazem o alento quando nós estamos diante da dor, mas que também celebram conosco as nossas vitórias. Como é bom ter alguém ao nosso lado que, com um simples olhar, pode nos entender, que a sua simples presença traz a diferença ao ambiente e a sua ausência também muda o ambiente. Como é bom ter amigos verdadeiros. Você e eu podemos desenvolver amizades assim. Em um mundo onde as pessoas cada vez mais desconfiam uns dos outros, aonde o egoísmo impera, você e eu somos convidados a andar, a viver na contramão. E viver na contramão é exatamente viver os princípios do reino. E quando você e eu vivemos os princípios do reino e permitimos que o batismo diário do Espírito seja real em nossa vida, ele vai fazer com que nós nos aproximemos de pessoas cuja a amizade será tão importante, a amizade será tão real, que a nossa vida será uma vida cheia de muitos amigos. Nas Escrituras Sagradas, nós encontramos vários textos bíblicos que falam sobre amigos. O próprio Salomão fala que existem amigos que são mais chegados que o irmão. Pessoas que nós desenvolvemos um relacionamento e esse relacionamento chega a ser mais profundo do que aquele que nós desenvolvemos com aqueles que temos uma relação sanguínea. Você tem muitos amigos assim? Se não tem, eu gostaria que você hoje começasse a orar para poder desenvolver amizades assim. Agora, eu gostaria de fazer uma outra pergunta, que é o outro lado dessa moeda, que é tão importante quanto esse que falamos, que é ter amigos. A pergunta é: você é um amigo verdadeiro de alguém? Você é uma amiga verdadeira de alguém? Você já se dispôs ou já se colocou nessa posição de ser alguém confiável, de ser alguém presente, de ser alguém sincero, de ser alguém amável na vida de outra pessoa? Muitas vezes nós fechamos o nosso próprio mundo e queremos que os outros sejam. E aí nós ainda temos a coragem, a audácia de vez por outra dizer assim, não tem pessoa sincera, não tem gente que é assim, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá. Não é verdade? Agora eu quero saber se você é tudo aquilo que você exige de alguém. Porque, amigos, mais bem-aventurado é aquele que dá do que aquele que recebe, já nos diz as Escrituras. Então hoje, para o dia de hoje, para os próximos que virão, ao invés de você esperar receber a amizade de alguém, seja você o amigo ou a amiga verdadeira de alguém. Talvez essa pessoa esteja tão próximo a você e seja alguém que hoje está necessitando da sua presença. Então entre na vida dessa pessoa como um bálsamo, entre na vida dessa pessoa como cura, entre na vida dessa pessoa como uma verdadeira bênção, dirigida pelo poder do Espírito Santo. Que Deus abençoe seu domingo. Que o Pai continue derramando sobre a sua vida as bênçãos que você necessita e que a cada momento você e eu reflitamos a face de Jesus Cristo. Ótimo dia e nos falamos amanhã na Sala 57.